Na última semana, muito se falou no meio médico, pode não ter saído aí para a população geral, mas um colega médico acabou sendo acusado por um erro que levou uma criança a óbito lá no Nordeste, e isso acabou vindo a público. E no dia seguinte, ao que tudo indica, ele acabou tirando a própria vida em decorrência disso. Por causa disso, eu resolvi gravar esse vídeo, um vídeo em que a gente conversa sobre isso, sobre o erro médico, sobre a exposição que esse potencial erro e o julgamento da população ele traz, e eu vou dar a minha opinião e o que eu aprendi nesses vários anos aí de prática médica, fazendo aí 8 anos como professor universitário agora. Já orientei muito residente, já orientei muito aluno e já acabei tendo muita vivência desse ponto. Como todo tipo de vídeo opinativo que eu gravo aqui, não tem certo, não tem errado, tem a minha opinião. Você pode discordar dela livremente, escreve aqui nos comentários, você pode concordar com ela, escreve aqui nos comentários, você pode ter uma opinião no meio termo, enfim, eu quero ouvir a opinião de vocês também, porque isso aqui é justamente para trazer debate, para a gente poder conversar, tá? Então é um vídeo com menos edição e mais direto ao ponto. Então vamos lá. O que foi aí o caso que aconteceu? Tudo que eu sei, eu não conheço o caso a fundo, eu não conheço o colega, eu recebi isso muito por meio aí das redes sociais, né? E que foi muito compartilhado, inclusive, por sociedades médicas e tudo mais. Mas a princípio parece que o colega foi realizar um procedimento numa criança, um procedimento de acesso venoso central, já vou explicar o que é, incidiu ali com uma complicação do procedimento e a criança infelizmente veio a falecer. A família acabou abrindo um processo e o delegado acabou abrindo um inquérito por homicídio. E esse inquérito, que era sigiloso, acabou vazando aí para a mídia e acabou tendo aquela condenação pública que nós estamos acostumados aí neste período de internet, né? Então vamos falar sobre todos esses pontos. Primeira coisa, o que eu acho de erro médico? Eu acho que nós vivemos uma profissão em que não é aceitável o erro, sabe? Porque o erro, eu sei que errar é humano, que todos podem errar. Só que assim como na aviação, como o canal do Lito, lá quem acompanha sabe, tudo tem que ser feito para minimizar o erro, porque o erro ele pode ser catastrófico. Na medicina a mesma coisa. Então, se existe a possibilidade de erro humano, processos devem ser instituídos para que evitem que esse erro aconteça. Tecnologias devem ser utilizadas. E o erro, ele só pode acontecer quando uma série de fatores, né, os fatores de redundância, os fatores de proteção falharam. Infelizmente, erro médico e erro no processo da saúde como um todo, ele não é tão raro. E muitas vezes o resultado, ele é sim catastrófico. Então, médico é humano, médico pode errar. Todo humano está sujeito a falha, mas os processos devem atuar de forma a impedir que isso aconteça. Agora, nós precisamos estar muito claros do que é erro versus o que é uma intercorrência natural de um procedimento ou um resultado desfavorável de um tratamento. Nós trabalhamos com sistemas biológicos e isso não é uma ciência exata. Cada corpo pode responder de uma forma diferente. Eu posso indicar um tratamento que seja o melhor possível para aquele paciente e ele fazer um efeito adverso do medicamento, um evento adverso inesperado. Isso não é erro. Isso era inesperado, era imprevisível. E nós atuamos na medicina por meio e não por fim, né? A gente não tem como garantir resultado, isso é impossível na medicina. Então, a função do médico é aplicar ao paciente aquilo que melhor tem, que mais provavelmente vai trazer um resultado satisfatório. Então, quando eu vou tratar um paciente com hipertensão, eu avalio ele, eu ouço a história dele e eu vou prescrever os remédios para tratar a pressão dele. O remédio que, na grande maioria dos casos parecidos com o dele, funciona e tem boa eficácia, populacionalmente reduz complicações, reduz mortalidade. Se ele fizer uma reação alérgica, que era impossível prever, isso não foi um erro, isso foi uma intercorrência. Agora, se eu não perguntei para ele que ele era alérgico àquela classe de medicamento, e ele era e não me contou, e eu falhei como médico em perguntar para ele isso, aí sim foi erro, entendeu? Porque foi falha no meu processo médico. Obviamente que, por exemplo, essa questão de alergia, os hospitais têm muitos protocolos para evitar isso, né? Então, a enfermagem questiona a alergia, a farmácia questiona a alergia, o médico questiona a alergia. Se o médico passar um remédio que o paciente seja alérgico, ainda assim a farmácia vai ver que bateu e vai tentar bloquear e vai ligar. Então, existem mecanismos para prevenir isso, tá? No caso do colega, parece, pelo que eu li, que foi uma punção de um acesso venoso central. Acesso venoso central é o seguinte: a pessoa não tem mais veia e precisa fazer remédio, precisa fazer um remédio na veia, uma quimioterapia, precisa receber droga que tem que ser na veia e não tem veia para fazer. Então é puncionado uma veia profunda, que pode ser a jugular ou geralmente a subclávia, que é a veia que passa bem embaixo aqui da clavícula.
Vejam onde fica essa veia. Eu vou colocar aqui uma imagem anatômica, em azul ali aparecendo a veia e em vermelho a artéria. Olhando por fora, se você for com a agulha, você tem que pegar a veia certinho. Mas veja que é muito perto da artéria. Então pode acontecer uma intercorrência no procedimento e ocorrer a punção da artéria. E aí o paciente acaba sangrando mais por causa disso. Nem sempre vai resultar em efeito catastrófico. Eu já puncionei a artéria uma vez lá, comprimiu e ficou tudo bem. Só que às vezes o paciente é mais grave e acontecendo isso, pode ser que ele complique com complicações graves. Mas veja que não necessariamente é um erro, porque os dois vasos estão próximos e é uma intercorrência possível do procedimento e bem descrita na literatura. Até porque não são todos os pacientes que têm anatomia igual, né? Às vezes a artéria está mais para cima, mais para baixo, isso tudo aí pode variar. Então, quando que seria erro nesse contexto? Primeiro, se esse acesso foi mal indicado. Imagina, se o paciente tinha outra possibilidade de acesso e tudo mais, e ainda assim optou-se por um procedimento mais invasivo, aí sim, a pessoa está agindo com imprudência. Ou então, que o médico não tenha adotado os procedimentos de segurança, não tenha se paramentado, não tenha feito todo o procedimento, utilizado o material correto, aí ele incorre, por exemplo, em negligência. Geralmente, quando falamos em erro médico, ele entra num desses critérios, que é ou negligência, que é deixar ali de fazer, ou imprudência, que é fazer demais o que não precisaria, ou imperícia, que é fazer errado por si só. Mas não necessariamente um evento adverso, ok? Bom, esse caso em questão não tem informação suficiente para ele e não é isso que eu quero julgar aqui. Quero discutir isso tudo com vocês. A impressão que eu tenho é que isso ainda estava sendo investigado, não se sabia se houve imprudência, imperícia ou negligência, e não é a mídia que vai dizer isso, não é o delegado, é um perito que vai analisar o caso e vai dizer: houve incorrência de um desses itens? Sim ou não? Houve erro? Sim ou não? Tá? Mas aí o que acontece? Aí veio o que aconteceu. Vaza para a mídia. As pessoas julgam. Cada vez mais nos dias de hoje as pessoas estão julgando sem saber realmente o que está acontecendo. Uma análise dessa não é fácil, gente. Não é feita pela internet. A análise ela é muito mais profunda do que isso. Você precisa pegar o prontuário, precisa analisar. O perito vai ficar um tempão lá. Só que nos dias de hoje a gente vive o mundo da imbecilidade, boa parte das vezes. Eu vejo aqui pelos meus vídeos. A gente grava uma coisa séria, estuda, se aprofunda naquilo e vem uma pessoa qualquer aí e acha que porque leu 2, 3 artigos aí na Wikipédia e no Google, ela sabe de tudo e sabe mais do que todo mundo, que está aprofundado e tira a conclusão muito rápido. Isso é imbecilidade. E a gente vê muito isso acontecendo, especialmente nos dias de hoje. Lógico que a internet e tudo mais trouxe muitas vantagens, inclusive o fato de eu estar aqui falando com vocês, mas trouxe esse extremismo. E tem uma coisa que eu aprendi na medicina e eu queria compartilhar com vocês isso. Julgue menos antes de entender. Logo que eu virei preceptor, eu comecei a orientar residentes e alunos. Eu lembro de um paciente que internou. Não vou expor detalhes aqui, obviamente, pela privacidade, mas eu lembro que o paciente internou com um quadro neurológico grave e acabou ficando com muitas sequelas. Ele ficou acamado, com uma alta demanda, ele não conseguia mais viver sozinho. E a família abandonou ele no hospital, não aparecia ninguém. Num primeiro momento, o que foi o reflexo de todos que estavam por ali? O que essa família está fazendo? Essa família aí, julgar a família. Família que larga aqui, não merece respeito, um absurdo. Eu lembro muito bem disso aí. E eu, inclusive, pensei isso na época. E aí acionei o Ministério Público. Orientei os residentes a acionar o Ministério Público, então, já que estavam abandonando um idoso no hospital. Quando o Ministério Público foi avaliar e investigar o que acontecia, a gente soube que, na verdade, essa pessoa, ela tinha um histórico de violência, inclusive sexual, contra a própria família. História de abuso, uma história gravíssima, uma história cabeluda. E aí, quando as pessoas que estavam julgando antes a família entenderam a história como um todo, e entenderam todos os lados, falaram: nossa, acho que a gente julgou precoce. Putz, isso aí foi um aprendizado, sabe? Refleti bastante nisso e desde então eu não julgo as coisas sem entender todos os lados. E muitas vezes é vendido as coisas dessa forma, sabe? Olha lá, é isso, é aquilo, Gente, é isso que eu peço como recado desse vídeo, vamos cada vez mais analisar tudo com calma, ter o máximo de conhecimento possível sobre a causa para daí poder opinar, tá? Esse aqui é o vídeo a respeito de erro médico. Então, esse comentário no final foi um pouquinho a mais, não estou discutindo o caso lá em específico, estou discutindo de uma forma ampla. Queria a opinião de vocês. Escreve aqui nos comentários. Se você curtiu, se você concorda comigo, deixa o like. Se você discorda, deixa o dislike. Mas escreve, interage, que isso é importante para todo mundo, tá bom? Obrigado e até o próximo vídeo.